Falta vermos como é que nós podemos eliminar fecheiros e neste caso nós vamos utilizar obviamente aqui um fs, ponto, e aqui nós podemos utilizar duas estratégias. Uma delas é o método mais indicado, que é o método unlink. Da mesma forma que existe para o ler e escrever, existem aqui método unlink síncrono e assíncrono. Neste caso, quando tem sync, significa síncrono, isto é executado e só depois é que o código continua. O método assíncrono executa a qualquer altura e continua o código que existir a seguir no meu script. Vamos executar aqui o método assíncrono. E neste caso, no unlink, eu vou necessitar simplesmente disto, de definir qual é o caminho do fecheiro que eu quero eliminar e depois de executar uma callback function, que pode retornar um erro, ok? Então aqui vamos colocar simplesmente isto, vamos colocar aqui o dados1.txt e vamos colocar aqui uma arrow function, uma callback function que vai ter aqui um erro. Se ele eventualmente acontecer, nós podemos perguntar se aconteceu um erro, então vai abrir aqui a parte da consola, console.log, vai apresentar aqui o erro. Caso contrário, nós vamos por isso simplesmente dizer um else console.log fecheiro eliminado com sucesso. Ok? Vamos aqui executar o nosso código e vamos começar a verificar o que é que acontece aqui neste caso. Repara, o fecheiro foi eliminado com sucesso. No entanto, executamos novamente o mesmo script e o que vai acontecer é que ele vai dizer que não foi possível encontrar o fecheiro ou a pasta. Bom, vamos aqui ver então o seguinte. Neste caso, nós teremos que ter sempre o cuidado de colocar isto dentro de uma instrução condicional. Então eu vou colocar aqui o if fs, vou utilizar o método exists síncrono, ok? Para que ele verifique primeiro e depois execute o resto do código. Neste método síncrono eu vou perguntar se este fecheiro existe, ok? Então vamos colocá-lo aqui dentro. E no caso dele existir, então aí sim ele vai executar aqui esta parte do código. Vou puxá-lo aqui para dentro. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Else, nós vamos colocar aqui um console.log e vamos colocar aqui fecheiro não existe. Ok? Vamos então aqui executar o nosso código. Repara, o fecheiro não existe, o fecheiro não existe, o fecheiro não existe. Vamos criar aqui o fecheiro dados1.txt, não interessa ter qualquer espécie de conteúdo, nós vamos simplesmente dizer ok, executa, fecheiro eliminado com sucesso e ele foi então removido. Existe também a possibilidade de utilizarmos a função rm, ok? Então, se nós colocarmos aqui o rm, e agora vamos aqui executar, repara, o fecheiro não existe e portanto este código nem sequer chegou a ser executado, mas se eu criar aqui o fecheiro dados1.txt, nós vamos ter a possibilidade então de executar e repara, cá está, o fecheiro foi eliminado com sucesso. E por conseguinte, temos aqui de uma forma muito simples explicado como é que nós podemos remover um fecheiro dentro do Node.js. A remoção de vários fecheiros já envolve um conjunto de outras preocupações. Neste caso não se torna extraordinariamente mais difícil, mas eventualmente nós iremos deixar essa perspectiva ou essa funcionalidade mais para a frente ao longo desta playlist, porque ela envolve eventualmente a utilização de promessas, a utilização de outro tipo de metodologias dentro do Node.js e envolve, por exemplo, a utilização de expressões regulares e pode envolver, inclusive, a utilização de outros módulos que nós temos que carregar para o interior da nossa aplicação e que já têm então a nossa vida facilitada. Neste caso, para não termos que utilizar as funcionalidades que estão disponíveis por padrão dentro do módulo do FS, já existem outras metodologias para nós podermos fazer isso. Isto é, não é possível, dizer-vos basicamente isto, não é possível fazer isto que nós habitualmente fazemos, que é eliminar asterisco.txt e ele vai remover os fecheiros todos que têm a extensão .txt. E podemos fazer aqui essa experiência, d1.txt, e vamos fazer aqui um copy-paste, não aqui dentro, peço desculpa, mas vamos aqui fazer um copy-paste de várias vezes este fecheiro. Se eu tentar executar aqui este código, que à partida nos deveria ser familiar, isto é, eu vou até inclusive comentar isto que aqui está e deixar só ficar aqui o unlink, por exemplo. Vamos fazer aqui um unlink e eu quero eliminar todos os fecheiros da minha pasta que contenham a extensão .txt. O que vai acontecer aqui é o seguinte, no such file or directory unlink e depois isto. Repara que para nós, eventualmente não estamos habituados a esta realidade do Node.js, isto faria todo o sentido, isto é, eliminar todos os fecheiros que têm aqui
este nome. Nós poderemos inclusive testar aqui, removendo aquela parte, e se formos executar, vamos ter exatamente o mesmo tipo de problema, isto é, ele não nos permite fazer a remoção dos fecheiros desta forma. De qualquer das formas, o que é importante reter neste momento é que, para eliminares um fecheiro, eliminas um fecheiro desta forma que eu aqui expliquei mais atrás, ok? Com o unlink, especificas qual é o nome do fecheiro que queres remover e depois ele pode ser removido com sucesso. E, mais uma vez, relembrando que temos aqui o unlink como sendo um método que é assíncrono. Da mesma forma que depois temos o método síncrono, que neste caso já não necessita de ter aqui a arrow function de callback, uma vez que ele vai ser executado e só depois disso é que o resto do código funciona. Isto é, o resto do código é executado também.